Então, pessoal, nós vamos agora tratar nessa sessão 3.5, né, do último módulo, competências, parcerias e financiamento para inovação sustentável. É o que temos aí na nossa cesta de mercado, né, nas nossas prateleiras de mercado, e o que tem aí para avançar, para que a gente possa progredir, né, desenvolver cada vez mais essa nossa agenda de inovação sustentável no setor público. Temos a subseção As novas competências do gestor público na era de sustentabilidade digital, né? Então, competências é um dos itens dessa sessão. Parcerias estratégicas e ecossistemas colaborativos, né? E, por fim, o financiamento, ou seja, é, três, né, sustentáculos aí, né, três bases dessa nova realidade que a gente vive, né? Competências, as parcerias, ou seja, a inovação não mais linear, mas sim por meio de ecossistemas complexos, né, que a gente vem falando desde o início, que, é, que ecossistemas são esses, e o financiamento, porque é parte importante para se avançar, né? Os pilares da capacidade estatal para a inovação sustentável, né? Então, aí nós temos três capitais, né, que, que emergem daquelas subseções, né? O capital humano, o capital relacional e o capital financeiro, né? Humano, né, as competências híbridas para o século XXI que são exigidas dos gestores, né? Aquele especialista, né, unidimensional, vamos por assim dizer, já não tem mais espaço, né, para essa agenda complexa, né, multifacetada. Então, tem que ter uma visão sistêmica, tem que ter uma liderança colaborativa e influência em dados, né? Então, ou seja, não dá mais para a gente ficar focando somente no nosso setor, né? Olhar somente para a gente, tem que olhar todo o universo do qual a gente faz parte. E como estamos em colaboração, nós temos que cada vez mais aprendermos, se não sabermos, nós temos que aprender a trabalhar em grupo, não tem jeito, né? E tem que ter fluência em dados, né? Tem que saber tratar os dados, analisar os dados para poder tomar a melhor decisão. O capital relacional, nessas parcerias estratégicas que ampliam recursos e conhecimento, as PPPs, ecossistemas GovTech, né, com as startups, os Living Labs, né, catalisando a inovação. Então, tudo isso faz parte, né, instrumentaliza todo esse nosso ambiente para poder lidar com essa complexidade, né? E financeiro não tem como, né? Afinal, o mundo é movido a finanças, né? Instrumentos financeiros inovadores para a sustentabilidade, né? Os chamados green bonds, né? Os contratos de impacto social, fundos de transição justa, e N nomes, N denominações, gente, que existem por aí. São assim, para a gente fugir um pouco daquela questão do financiamento do mercado financeiro, né? Das instituições financeiras tradicionais. Ou seja, há outras possibilidades, né, nesse mundo multifacetado que a gente vive e que pode ser apropriado pelo setor público, ser utilizado pelo setor público, ser alavancado, ser estimulado, ser gerenciado, né, ser otimizado, ser estimulado principalmente, para que isso possa, né, avançar na sociedade. A articulação desses três pilares interdependentes transforma iniciativas isoladas em capacidade organizacional permanente, né? Então, aquela coisa assim que a gente tem visto ainda, que toda iniciativa depende de um líder, né? Que tem uma certa força política, né? Que tem uma relação, né? Tem relações muito boas com o ambiente. Então, você fica dependente desse líder para poder avançar. E, na verdade, a gente tem que desenvolver essas capacidades, né? No tocante às competências do gestor público na era da sustentabilidade digital. Então, nós temos o primeiro aí, né? São 5 pilares aí que a literatura traz, né? Visão sistêmica. Então, tem capacidade de compreender interconexões entre sistemas diversos. Decisões baseadas em impactos de longo prazo. Então, tem que sair da caixinha. Não tem jeito, aquele negócio, ó, a pessoa tem que sair da caixinha, não adianta, né? O mundo hoje não permite que a gente fique isolado.
né? Um exemplo aí, o Plan Clima, né? O Plano Clima de Curitiba, né? Integrando diversos setores até 2050. É um exemplo aí que tem. A gente está sempre, né, puxando, porque quando a gente coloca nas buscas, pessoal, termina vindo esses né, exemplos mais evidentes, né? E termina repetindo algumas cidades, algumas regiões. Mas Curitiba nós sabemos que está na vanguarda há muito tempo, né? Liderança colaborativa. A habilidade para orquestrar parcerias complexas entre múltiplos atores, né? Mediação de conflitos e construção de confiança. Olha, tem mais de um envolvido na situação, a gente tem que aprender a mediar conflito porque ele vai existir, né? Cada um tem o seu posicionamento e temos que chegar a um denominador comum. Um exemplo aí, o Plano Ceará 2050, com uma plataforma participativa de comitês temáticos em diversas regiões do estado. Então, ou seja, né, nós temos iniciativas sendo fomentadas, né? A gente precisa pegar esses exemplos e trazer para o nosso meio, né? E aproveitar com as experiências alheias para a gente avançar. Então, é preciso. Existe aí instrumentos hoje para a gente ir adiante, ou seja, para avançarmos nesse mundo complexo, precisamos nos valer, né, dessas iniciativas, desses instrumentos, dessas capacidades. Fluência em dados, capacidade de interpretar informações complexas e questionar fontes, né? Diálogo efetivo com equipes técnicas, né? Um exemplo aí, parcerias das instituições federais de ensino superior, ofertando cursos para capacitar servidores públicos. Ó, precisamos nem dar um exemplo melhor, né? Então, cada vez mais isso tem que ser incentivado para que a gente tenha um pessoal cada vez mais qualificado para enfrentar esses novos desafios, né? A ENAP, por exemplo, é um ícone nacional com reconhecimento internacional, né? Com seus laboratórios, né? Com as suas iniciativas na área de inovação, na área de gestão pública, é realmente um ícone, né, na administração pública. E tem alguns órgãos estaduais também, além das IFES, né, tem órgãos estaduais também, né, cada estado tem lá aí sua iniciativa, e isso tem que se multiplicar. Né? Uso de ciclos curtos, né, metodologias ágeis, né, desculpe. É uma das capacidades, né, que a gente precisa saber lidar com essas metodologias ágeis. Por exemplo, uso de ciclos curtos, experimentação e aprendizado, prototipagem rápida para testar soluções, né? Então, é uma das competências, né, exigida do gestor de ponta, é ser capaz de usar essas metodologias. Exemplo, é, já tem algum tempo assim, mas de muito sucesso. O INSS, em parceria com a ENAP, olha só, com um órgão de ponta, aplicou sprints de inovação, usando sprints, mas usando a base metodológica do design thinking, né? De inovação para redesenhar o serviço de BPC, né? No governo federal. Isso agilizou muito, né? Coisas que demoravam assim para em torno de 180 de 6 meses, né? Passou a ser feito por meio de uma interface digital, né? Num site, em questões de minutos pelo próprio usuário. Né? Quando não tem nenhum empecilho e está tudo muito bem fundamentado, sai quase que instantaneamente. Né? Claro que tem que ter todos esses requisitos, né? Para poder alimentar o sistema e ele possibilitar o cadastro e inserção, né? Na concessão de BPC. Ética e equidade também, isso aí não, né, não tem como a gente fugir, cada vez mais exigido. Análise crítica de impactos sociais da inovação. De tudo que a gente já viu até agora, nós temos que garantir, né, a justiça social em todos os projetos que a gente se envolver, porque tudo vai ter consequência. E precisamos estar preparados. Um exemplo aí, por exemplo, do caso dessa justiça social, né, ficou até repetido o exemplo, por exemplo, né? Às vezes a gente comete esses equívocos na linguagem coloquial, né? É, a PPP de habitação de São Paulo, né? Construção de moradias com a obrigação de entregar, por exemplo, creches e postos de saúde. Ou seja, você vai revitalizar o centro urbanístico de São Paulo com habitação, né, com novas habitações para acessibilidade
de classes menos favorecidas. É uma área, né, no centro de São Paulo, é uma área problemática e abandonada, né? Aliás, nas grandes cidades como um todo, né, os centros históricos, né, por conta da sua estrutura, termina sendo relegada a um segundo plano e começa a dar problemas, né? Ou seja, você tem um projeto, né, um programa de habitação, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, você tem o aspecto social junto, né? Também tem, por exemplo, casos de você investir, né, vamos investir num projeto, mas desde que os envolvidos, né, priorize a contratação de mão de obra local, né, use tecnologia verde, ou seja, tem uma série de, de instrumentos, né, de possibilidades que podem ser usadas a partir de agora. Essas competências não operam isoladamente, mas formam um sistema integrado. Gestores devem desenvolvê-las de forma equilibrada e contextualizada. Né? Ok, parcerias estratégicas e ecossistemas colaborativos. Né? A complexidade dos desafios sustentáveis exige inovação colaborativa. Já falamos isso desde o primeiro módulo. Né? Nenhum ator isolado possui todas as respostas. Temos alguns, não são mais sistemas, né? Ecossistemas, né? Conhecidos, né? Nomeados, né? Os sistemas de hélices, né? É minha área de pesquisa, né? Por coincidência. A tríplice hélice, né? O modelo clássico lá desenvolvido pelo Jacobs e Leidersdorf, né? O professor Leidersdorf faleceu o ano passado, né? Não sei se eu já falei para vocês. Esses dois autores cunharam a forma moderna desse ecossistema, tá? Isso não é tão recente, já tem muito tempo a questão de três hélices envolvidas para a inovação, vender o triângulo de Sabato, né? Mas assim, quem sistematizou e organizou teoricamente esse ecossistema foram esses dois autores. Os dois com visões completamente diferentes, tá, gente? O Wojciechowski tem uma visão neo-institucional e o Leidersdorf com uma visão neo-evolucionária, ou seja, duas teorias econômicas bem díspares. Né? E durante muito tempo eles trabalharam juntos, depois se separaram e recentemente depois teve mais alguns trabalhos em conjunto. Mas enfim, são duas visões distintas. O que é isso? É o envolvimento com foco na inovação de três atores essenciais na sociedade, né? Governo, empresa e pesquisa por meio das universidades, institutos de pesquisas, laboratórios de pesquisas. Ou seja, a ciência, capital e a regulação. Né? E esses três elementos em conjunto fomentam, otimizam, né, todo o processo inovacional na sociedade. É esse o fundamento. Só que depois eu passar rapidamente pelas outras hélices, mas porque a base é a tríplice hélice, só que o que gera a inovação não é simplesmente a coparticipação, mas é a relação dessa relação tripartite, chamada sinergia, é que sai o produto inovação. E espera-se que esse produto, né, tenha um resultado melhor do que a soma das partes isoladamente. Então, assim, é algo bastante complexo, não é simples, tá? Existem indicadores de medição dessa sinergia por meio da teoria da informação, né? Algoritmos, né, criados para essa finalidade, medir essa sinergia em níveis regionais, em níveis nacionais. Isso já está bastante solidificado no mundo, tá? O Brasil, recentemente, no ano passado, em São Paulo, teve um congresso da Tríplice S. Né? Esse ano eu não sei onde é que vai ser, tá? Mas tem pelo mundo. Ou seja, existe um periódico próprio, Tríplice Hélice, existe um congresso mundial, internacional, todo ano feito de Tríplice Hélice.
tá? Então, ou seja, é uma área de pesquisa muito pujante. Mesmo assim, gente, a tríplice hélice até hoje ainda tem uma série de demandas não resolvidas, tá? Não solucionadas. Pois bem, mas com o passar do tempo, incrementou-se esse modelo para a quarta hélice. Então, hélice quádrupla, incorporando ao governo, à indústria e às empresas a sociedade. Há uma discussão disso, né, entre os grandes teóricos, mas enfim, o vetor da inovação e demanda social tem que ser colocado nessa ideia tripartite. Isso só complica, gente, a questão de governança desse ecossistema inovacional. E se formos falar de mensuração, a coisa então cresce absurdamente de complexidade. Tá? E aí, logo depois, tem a hélice quíntupla, né? Adiciona o ambiente natural como componente ativo do sistema de inovação sustentável. E hoje em dia já tem a sexta hélice, né? Que o pessoal começa a colocar mídias, né? A própria digitalização e suas multifacetas, né? Mas, enfim, aí já se passa a denominar N-tupla, né? Ou seja, a quantidade de hélices que você quiser colocar aí, né, nesse ecossistema. É claro que isso tudo tem que ter fundamentação teórica, tá, gente? Mas, enfim, é um mundo aberto que incorpora múltiplas esferas conforme a complexidade do contexto. Ou seja, a inovação depende da coparticipação e do contexto. Ou seja, não é o fato de você ter atores envolvidos num processo inovacional num determinado contexto dando certo que aquilo vai dar certo da mesma forma em outro. Tá? Então, é esse o grande complicador da inovação. De você acompanhar, gerir, governar, né, a inovação. Ela é extremamente multifacetada. Né? E quando, por exemplo, você consegue medir a inovação, logo em seguida, praticamente, ela já deixa de ser inovação, porque outra já surgiu. Né? Então, é algo muito, né, como é que diluído, né? Então, assim, escorre pelos dedos. Né? Teoricamente, eu vou dizer para você, não é algo fácil de lidar. É extremamente complexo. Tá? E quando a gente parte para o mundo de mensuração, que para gerir você precisa medir, os desafios aumentam muito cada vez que você acrescenta uma hélice. Tá? E aí, ou seja, tem essa quantidade de hélices hoje sendo estudadas, mas a tríplice hélice no fundamento micro ainda não foi resolvido. Então, ou seja, a gente está avançando, eu até estou escrevendo, já está em fase aí de publicação, né, num artigo, e eu coloco sobre, né, evoluindo sobre a areia movediça. Ou seja, nós estamos acrescentando complexidade sobre algo que a gente ainda não conseguiu resolver. Tá? Mas, enfim, não é para assustar ninguém. Estou dizendo que são ecossistemas conhecidos, né? É só para ter uma ideia da quantidade de atores que tem aí. Né? A inovação sustentável é um fenômeno sistêmico enraizado nos contextos sociais, culturais e ambientais. Que a gente pode tirar disso. Né? Sozinho, hoje, no ambiente que vivemos, né? A inovação linear está cada vez tendo menos espaço. Né? Modelos de colaboração para inovação sustentável. PPPs para infraestrutura verde. Modelo de colaboração. Né? E quanto mais pudermos otimizar isso, melhor. Campinas. Modelo de iluminação pública remunera o parceiro privado com base na economia de energia gerada, alinhando lucro e sustentabilidade. Olha só que interessante. Então, ou seja, o que a tecnologia verde, a sustentabilidade agrega de valor, não só em termos de valor público, mas de valor privado também. Nós estamos alinhando aí, ó, valor público, né, com o lucro, que é um valor privado. Né? Colaborações acadêmicas, por exemplo, Consórcio Nordeste articulou ciência e política ao criar um comitê de especialistas de universidades para guiar as decisões dos governadores durante a pandemia. Professor, mas o que isso tem a ver com inovação? Tudo! Isso é inovação de processo. Lembra lá dos, dos tipos de inovação que nós estudamos? Produto e processo, produto, bens e serviços, processos. Aí tem uma série
de subprodutos ali dentro dos processos, de gerir isso, né? É um processo de gestão de uma crise, de uma catástrofe, porque pandemia é classificada como catástrofe, né? Living Labs comunitários. O BH, parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Minas Gerais para usar a cidade como um laboratório real, testando soluções como biocombustíveis para a descarbonização da frota de ônibus. Olha que exemplo interessante. Olha onde é que estamos, como é que podemos avançar. Olha o que o futuro tem, não é? Redes GovTech, a Brasil Lab, né, promove desafios anuais para que startups, né, os hackathons da vida, né, desenvolvam e testem soluções tecnológicas para problemas reais do setor público, né, com parcerias com prefeituras. Muitas dessas soluções que são desenvolvidas ali nesses encontros são aplicadas. Quem gosta de estudar isso, ou está entrando para essa área, ou tem interesse, é uma área interessantíssima, né, de vanguarda para se estudar. E tem por trás disso tudo, né, o empreendedorismo. Quem gosta disso, ó, tá com a faca e o queijo na mão. A inovação sustentável exige ecossistemas colaborativos, onde recursos, conhecimentos e experiências fluem entre setores. Tá? O outro pilar que a gente falou, questão de financiamento da inovação, né, sustentável. Transição para modelo sustentável exige mecanismos financeiros que superam as limitações dos orçamentos públicos tradicionais no lado público e a busca da iniciativa privada, né, tradicional, né, bancos, né, instituições financeiras. Então, o futuro está aí num meio que a gente tem restrições orçamentárias de toda ordem, tem que se arranjar saídas. Tem que se achar saídas. Né? Então, títulos verdes né, dívidas vinculadas a projetos com benefícios ambientais claros. BNDES, coloca lá, dá um Google, como o pessoal fala. BNDES capta, sei lá, quantos bilhões em green bonds no mercado internacional. Então, assim, né, já há algum tempo, né, tem esses lançamentos de títulos verdes. Né? Então, ou seja, é um instrumento alternativo. Né? Contratos de impacto, pay for performance, né? Pagamento condicionado, né? Baseado, por exemplo, pago dependendo do resultado, né? Depende do resultado para eu pagar, né? O atingimento de metas socioambientais. Nos municípios, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, redução de lixos em aterros, né? Geração de empregos para os catadores. Tudo isso resulta dessa nova tecnologia, desse novo instrumento, nesse mundo que a gente vive. Né? Eu andei lendo uma matéria um tempo atrás, poderia até ter colocado aqui, do município de Niterói, tem até o nome de um programa lá, me falha a memória, muito interessante, de catadores, né? E pessoas que reciclam os lixos, principalmente da área litorânea, né? Boa parte da área litorânea de Niterói é na Baía de Guanabara, que é bastante poluída, né? Então, assim, essas parcerias, né, prefeitura com organizações que oferecem esse tipo de serviço com benefício social e ambiental é comum. Né? Então, assim, ó, vamos fazer um contrato, mas depende de quanto você vai trazer de benefício para a sociedade com a limpeza desses aterros, por exemplo. Ou com a gestão dos resíduos, né? Quanto isso vai ser reciclado. Então, você coloca isso em cláusulas contratuais. Não é? A mobilização de capital para o bem público exige inovação financeira e alinhamento entre retorno econômico e impacto socioambiental. Bem público, bem privado. Temos que caminhar assim. Né? Então, a gente tem que monetizar isso tudo. Aliás, a linguagem que todos nós mais entendemos é a monetária. Então, a gente tem que procurar, né, monetizar, inclusive, aquilo que é intangível, principalmente a questão dos bens públicos, que majoritariamente são intangíveis. Nós temos que monetizar até para dialogar, que é uma linguagem que todo mundo entende.
mobilizando capital para o bem público, com a continuidade disso. Por exemplo, fundos de transição justa, né? O Fundo Socioambiental do BNDES investe em projetos de bioeconomia e reciclagem para gerar emprego e renda em novas economias verdes, apoiando trabalhadores na transição energética. É um programa do BNDES, é um fundo, é uma fonte de recurso que se pode buscar, né? Crédito multilateral, envolvimento, né, de agentes fomentadores, né, brasileiros e internacionais. BNDES e Banco Mundial, por exemplo, oferece financiamento de longo prazo, condições favoráveis para projetos de saneamento, mobilidade, energia renovável. Tem que se buscar esse tipo de coisa também, né? Já que o orçamento público, né, estrito senso está muito engessado, temos muito poucos recursos disponíveis para avançar em novas frentes, o que nós temos diante de nós é esses novos instrumentos. Investimento de impacto e filantropia, né? Vox Capital, privado, utiliza capital privado para financiar negócios que resolvem desafios sociais e ambientais buscando retorno financeiro e impacto positivo mensurável. Então a gente tem investimentos de impacto. Filantropia, PIPA é uma organização aí, né? Conecta o potencial de negócio das periferias, né? Das grandes cidades, né? A uma rede de mentores, parceiros e investidores para gerar desenvolvimento e inclusão. Temos que buscar essas associações também. A filantropia faz parte. É uma forma da gente buscar recurso. Aliás, o Brasil exerce muito pouco isso, né? A gente vê assim pelo mundo, né? Aquelas pessoas mais aquinhoadas, aquelas famílias mais aquinhoadas, ao longo dos séculos, né? Fazem doações gigantescas para as instituições de pesquisa, por exemplo. Fomenta a tecnologia, fomenta a indústria, né? Fomenta a criatividade. Quer exemplo mais reconhecido do que a própria Harvard, desde seus primórdios? Doações. Né? A própria biblioteca de Harvard foi fruto de uma doação. É interessante essa história, tomar um pouquinho de tempo de vocês. Como eu tive lá um tempo atrás, né, eu fiquei sabendo dessa história pessoalmente. A biblioteca doada pela uma mãe de um aluno que morreu no naufrágio do Titanic. Aí doou recursos para a biblioteca. Né? E aí tem um ritual, uma vez por ano, de ter a festa do sorvete, né? Distribuição de sorvete grátis, porque o filho dela, né, adorava sorvete, então condicionou, ou seja, doou a estrutura física da biblioteca desde que anualmente fosse feita isso e deixou um fundo lá e tal para esse tipo de coisa. Ou seja, filantropia, né, é uma história só de curiosidade, mas enfim, filantropia, isso eu ouvi lá, tá, gente? Também não fui confirmar se é verdade ou não, ouvi lá em Harvard, lá na biblioteca. Achei interessante a história, mas também não fui confirmar se é verdade, não. Mas é interessante, né? A pessoa falar sobre isso. Achei muito interessante a história. Aliás, eu vou até pesquisar se realmente foi isso mesmo. Mas, enfim, é uma curiosidade, né? Ou seja, o exercício da filantropia para financiar a coisa pública, gerar bem público, né? Isso no Brasil não é muito visto, né? Então, e às vezes é visto com maus olhos, né? Mas, enfim, a gente poderia exercitar um pouco mais isso, né? A gente vê, por exemplo, o incêndio na Notre Dame, em Paris, a recuperação praticamente toda por meio de doações. No nosso Museu Nacional, que pegou fogo na mesma época, praticamente. Né? Então, tá vendo como é que a questão cultural, né? Também influencia nisso tudo. Mas, enfim, a transição para a economia de baixo carbono exige inovação financeira que equilibre retorno econômico e justiça social. Conclusão. Tecendo a rede da inovação sustentável. O gestor público é capacitador de talentos. O gestor desenvolve competências técnicas e adaptativas nas equipes para enfrentar desafios socioambientais complexos. Essa é uma visão que tem que ter. Se não tinha antes, de agora em diante, isso é impositivo. Orquestrador de redes. Constrói pontes entre governo, academia e setor privado para criar soluções colaborativas e escaláveis. Os modelos de hélices que eu apresentei é bem isso.
né? E não é só chegar lá e financiar, não, ou só regular. Ele tem que fazer a função do jardineiro mesmo, de regar essas interações, porque senão frutifica não, né? A inovação sustentável no setor público é produto de uma engenharia institucional que integra competências, parcerias e financiamento. No projeto Governo 4.0, em Alagoas, exemplifica esta governança integrada, né? Um comitê gestor unindo o governo, universidade, Banco Mundial, para fomentar a iniciativa GovTech. Mas, enfim, iniciativas, pessoal, tem aí aos borbotões, né? O que a gente precisa é universalizar, integrar essas boas práticas para avançar, não é? Então, assim, às vezes até uma iniciativazinha pequena e não vai muito adiante, até porque também não é divulgada, né? Não é fomentada, né? Não é bem gerenciada, não é bem governada, né? E cai por terra. Enfim, é isso. Muito obrigado mais uma vez. E vamos encerrar a nossa disciplina agora, não é isso? Show.